Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Schenta. Estamos para mais um episódio do Colabore Podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal e que vem ganhando muito espaço e poupando espaço na sua casa hoje em dia no Brasil, que é o self-storage. E nós chamamos hoje o Mota, da Prisma Box, que vai falar um pouco sobre esse mercado. Mota, bem-vindo e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Mota, me fala um pouquinho como nasceu a ideia da Prisma Box. Então, foi pela necessidade de um cliente antigo de outro segmento, que já me conhecia de outras áreas e sabia do meu conhecimento sobre a parte de TI e tudo mais. Não é a minha área de formação é comércio exterior, só de formar em administração, mas sou da área de comércio exterior e logística internacional. Então, nesse mundo, sempre onde eu trabalhei, eu procurei colocar um pouco mais de tecnologia, né? Sim, não tem como fugir em Não todas tem. as áreas. Então, sempre gostei de trabalhar com banco de dados, ciência de dados, né, estatísticas, enfim. E aí, na necessidade dele, uma vez, de, olha, eu quero montar um self-storage, no entanto, eu não tenho sistema. E aí ele falou assim, eu perguntei, mas tu vai montar um self-storage aí. Mas é uma franquia? É. E a franquia não tem um sistema? Não, não tem. Aí eu, tá, vou procurar pela amizade que eu já tinha com ele, vou procurar ver se eu consigo encontrar algo que satisfaça a necessidade. Não tinha nenhum sistema brasileiro na época, em 2015. Procurei, encontrei lá fora, mas ele terá funcionários falando em português. Não tinha nenhuma versão em português. Eu falei assim, olha, não encontrei nada, mas eu vou fazer o seguinte. Eu olhei uma oportunidade, né? Vi que tinha mercado, que nos Estados Unidos tem bastante, né? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu trabalhar aí dentro do teu self-storage, que daí eu vou entender como é que são as regras de negócio e desenvolveremos do zero. Ele falou, cara, ótimo, venha gerenciar o meu negócio dessa forma. Não, calma, vamos com calma. Quero experimentar, ver como é que é, atender cliente, vou fazer o corpo a corpo e tal, para ter uma ideia de como que funciona o fluxograma, né, da operação. Porque qualquer sistema que você vai desenvolver, se você vai com cabeça de programador, não vai dar certo. Exato. Tem que ter uma linha ali de fazer a ligação com o real, a operação. Eu já trabalhei com vários sistemas e, por exemplo, CRM, você perdia mais tempo preenchendo CRM do que fazendo negócio com o teu cliente. Exato. Então a gente pensa na CRM operação. Em 2, 3 cliques tem que facilitar tem que facilitar, né? Aí, dessa forma, eu consegui desenvolver em desktop. Né? Eu tinha praticamente em VB a minha programação. Só que eu vi a necessidade de jogar isso para a web. Justamente porque é uma tecnologia muito mais agressiva. Você tem hoje a mobilidade, né? Tem celulares, enfim, notebooks com plataformas diferentes. Então, no navegador, isso funciona bem. Dessa necessidade é que eu vou até adiantar um pouco o assunto, né? Que eu procurei uma empresa para pegar aquilo que eu já havia feito em desktop e transformar na nuvem. Né? Eu já trabalhava com nuvem, mas colocar na parte web, onde eu subcontratei essa empresa em Joinville mesmo, Santa Catarina. Desenvolveram e eu fui assim aumentando. Eu tinha um contrato de exclusividade com uma marca de self-storage que eles gostaram do que eu tinha feito em desktop. E eu falei assim, tranquilo, vamos trabalhar dessa forma. Eu tinha visualizado lá um mercado bom, uma quantidade boa de clientes pelaquela marca de self-storage e aí fomos assim. Só que chegou um tempo que eles não tinham conseguido atingir aquela marca e eu precisava ter um retorno disso. Eu falei, vou ter que sair do mercado, né? Aumentou a necessidade de ter funcionários, eu já contratei um. Nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade de dar uma consultoria para um cliente nos Estados Unidos. E aquela necessidade, a ocasião faz o ladrão. Eu procurei, cara, como que eu vou fazer? Eu tenho lá e tenho aqui, não posso, nada a ver com self-storage lá. Eu tenho que ir para lá ficar um tempo. Foi onde eu me dei um estalo, vou falar com aqueles caras que prestam serviço para mim. Cheguei nesse cara, é o seguinte, eu tenho essa situação, preciso verificar se eu abandono um lado ou abandono o outro. É um filho, o Prisma Box. Então, quanto que vale a empresa de vocês? A minha empresa vale tanto, vamos juntar, o que vocês acham? Um olhou pro outro, cara, a gente queria ter essa conversa contigo há um bom tempo. Então, o Rafael e o Ricardo, que são os meus sócios, o Éder, que é o principal desenvolvedor da parte web, era funcionário deles, prestava serviço para eles, na verdade, né? Terceirizado, que desenvolveu boa parte. Então, se eu sou o pai do Prisma Box, o Éder é a mãe. Tanto é que logo depois que isso aconteceu, um bom tempo a gente deu uma parte da empresa para ele ficar conosco de vez. Então, os 4 sócios são desenvolvedores tecnicamente, então isso criou um vínculo maior
de ter uma longevidade do produto. E aquela empresa que era uma filial, ela adquiriu o software como padrão da empresa toda ou continuou? Hoje eu posso falar a marca, não tem problema nenhum, é a rede Guarde Mais, que é uma franqueada. Todas as unidades da Guarde Mais utilizam o Prisma Box. Então, através de um filiado, eles trouxeram exatamente, para o corporativo. através de uma franqueada, né? Uhum. Então, hoje a Guarde Mais tem aplicativo desenvolvido por nós. Todos os nossos clientes podem contratar um aplicativo específico, é um white label, né? Uma página em branco ali, a gente só coloca as cores, então você pode ter um aplicativo, o próprio Self-Store pode ter um aplicativo tanto na Apple quanto no Google, automaticamente, né? Uhum. Interligado à nossa plataforma. E também temos o lado do controle de acesso, que é o que eu vou falar aqui agora, que foi uma necessidade que nós tivemos. Eu estava lá nos Estados Unidos na época, e a gente precisava muito ter um controle de acesso, de abertura de portas, portões e tudo mais. E aí procuramos uma empresa dos Estados Unidos que é muito famosa, em todo o Salesforce que você vai, tem lá os teclados dela e tudo mais. Entrei em contato, escuta, tem como a gente ser representante de você no Brasil? Ah, tem. Pague tantos dólares aqui, vem em Scottsdale, no Arizona, faça um treinamento de 2 dias e a gente libera para você. Paguei para ver. Quando eu cheguei lá e vi que não é possível, eu sempre vi da cultura norte-americana que eles ainda recebem cheque pelo correio, ainda só usam SMS, tem algumas coisas que eles ainda mantêm. Uhum. E eu falei, não é possível que isso daqui é a tecnologia de ponta que eles têm para esse tipo de mercado. Na hora já procurei o meu sócio, olha, nós temos que achar uma solução para isso. Contratamos uma equipe específica de hardware, que fica em Jaraguá do Sul, do lado de Joinville. Então hoje nós temos vários produtos no mercado, onde você chega na frente do teu box, por exemplo, com o teu celular você abre a porta. Né? Você chega, temos o reconhecimento facial recentemente adicionado. Então no próprio aplicativo você consegue ver, pagar com Pix, pagar com boleto, pagar com cartão de crédito. Você adiciona o teu filho, a tua esposa para poder acessar o teu self-storage, entendeu? Tudo é um ecossistema que a gente desenvolveu, pegando cada um dos produtos. Então nós temos a recorrência, então por isso que fez o Prisma Box ser o que é hoje. Uhum. A gente conseguiu oferecer um produto, quase como uma estratégia Toyota, um produto que realmente traz uma estabilidade, uma segurança, uma qualidade acessível, né, pelo menos perceptível para o nosso cliente, a um preço competitivo, porque a gente olha não o tamanho do cliente. Então você pode ter um self-storage de 4.000 metros quadrados, um self-storage de 300 metros quadrados, a gente não quer saber, a gente vai cobrar a mesma coisa. Então você tem os mesmos benefícios de um ou de outro, independentemente do tamanho. E o nosso suporte também é online, a gente consegue trazer nada de robô, é humano. Sim. Que é o que o pessoal hoje sente falta. E você contou um case, né, de um grande MVP, né, que foi se tornando através das necessidades. Mas como que foi a construção dele no dia a dia? Foi porque vocês foram vendo oportunidades dentro do cliente de vocês? Ou teve alguma coisa que vocês analisaram? Não, vamos evoluir o nosso sistema desta maneira por causa desse comportamento do cliente, vamos criar uma inovação dentro deste mercado, porque sentimos essa falta. Como que foi o desenvolvimento desse MVP? Praticamente um pouco de cada coisa que você acabou de explicar. Dentro das necessidades dos nossos clientes, oferecermos vantagens tecnológicas, né, comodidade, porque você tem que, hoje, na minha opinião, né, a gente vê muitos influencers falando, tem que fazer isso, tem que vender aquilo. Entender a necessidade do seu cliente. É a palavra-chave que a gente sempre tem. Claro, guardar as devidas proporções em termos de cronogramas, tempo para fazer aquilo. Então, tudo que nós fizemos foi conhecendo a operação. A gente sabe qual é a dor do calo do nosso cliente, porque nós fizemos de dentro o sistema. Sim. Então, como é que para que o usuário, que é o funcionário, por exemplo, consiga fazer todo o trabalho, corretamente para trazer resultado. Eu lembro uma vez, só um pedacinho rápido, de repente, se der para contar, nós tivemos uma reunião com um cliente e o funcionário dele, olha, eu queria ver um relatório para saber quem foi que saiu semana passada. Aí, como nós sabemos que o mercado de self-storage ele é orgânico, não tem como você pegar uma pastinha e sair na rua abordando as pessoas, quer alugar um box self-storage? Não é assim. Você tem que mostrar que existe. Sim. Quando houver necessidade, o cliente vai atrás de você. E o sistema tem uma base de dados muito grande
e consegue trazer para quem é o nosso cliente, né, informações estatísticas, de comportamento de clientes e tudo mais, que isso é compartilhado, claro, de forma anônima, onde você entende como que o teu cliente vem até você. 78% dos clientes vêm pela internet. Se você não está no Google, não está na internet, você não existe para... Então, o software também traz uma inteligência de mercado da sua região e de forma a nível Brasil anônima também dos possíveis concorrentes e do mercado como um todo. Nós tivemos muito cuidado quanto a isso, porque nós não podemos causar conflitos de interesse. Então, eu não posso fazer uma micro-região porque tem clientes ali. Existem ferramentas. Um dado vai para outro cliente. Então, por exemplo, região norte. Nós tínhamos um cliente em Porto Velho, Rondônia, um cliente em Manaus e um cliente em Belém do Pará. Se eu falar assim, quero trazer informações sobre a região norte. São 3 operações, entendeu? Hoje não. Nós já temos 15 operações. Já começa a ficar mais interessante, né? Então, isso traz um pouquinho mais de inteligência. Nós vamos segregar cada vez mais. Mas você tem lá informações como, por exemplo, qual é o valor de mercado por metro quadrado. Região norte, região sudeste, região sul, tudo. Então, eu como usuário de um é box mesmo o nome? Normalmente, comumente o problema maior do self-storage do Brasil é o nome self-storage. Né? Porque traduzir ao pé da letra é autoarmazenagem. Né? Sempre quando você aborda alguém, já ouviu falar em self-storage? Não, nunca. Sabe aquele programa no Istro chamado Quem Dá Mais? Que quebra um cadeado de um box e começa a ler lá as coisas? Aí a pessoa, então aquilo é um self-storage. É como se fosse um guarda-lumes tamanho família. Então o problema desse mercado é o nome. Segundo... Qual seria o nome mais indicado? Eu acredito que pequeno armazém. Mini armazém. Por exemplo, no Peru, no México, vários outros países da América Latina que falam espanhol, mini bodegas. Bodega é armazém. Então, mini armazém. Eu acho que mini armazém seria mais... Mas só que aí, aquela questão, eu tenho um cliente, por exemplo, numa cidade do interior do Brasil, interior do Paraná, onde ele me falou assim, Mota, eu estou louco para que venha concorrente para cá. Você pode imaginar, é louco, né? O cara tá mandando no mercado aqui e quer... Não, porque isso me ajudará a promulgar o nome do negócio. Então, um concorrente que faça propaganda vai me trazer cliente também. Porque esse mercado é o seguinte, primeira coisa que o cliente percebe, o cliente de self-storage, quão longe está o self-storage de mim? É a primeira questão. Segundo, o preço. Terceiro, a estrutura que é oferecida. E existem clientes, por exemplo, que não clientes nossos do Prison Box, self-storage, que não dão preço nem por telefone. Ele fala assim, venha até aqui nos conhecer e aqui nós daremos o preço. No início eu achava aquilo muito estranho. Como assim? Eu não vou, o cliente nem vai querer ir lá. Eles conseguiram descobrir que as etapas do cliente são essas que eu acabei de dizer. Porque a pessoa que vai lá conhecer, primeiro, ela está perto. Sim. Segundo, se ela vai sem saber o preço, ela não está preocupada com o preço, ela quer resolver o problema dela. Exato. Se ela tivesse uma casinha de cachorro ou a casa da sogra para guardar, ela não precisava de self-storage. E quando ela precisa para agora. Então, nas nossas estatísticas diz o seguinte, se o teu cliente lhe fala que precisa para daqui 10 dias e você não fechar esse negócio dentro de 10 dias, tchau, cliente. Estatisticamente, os clientes que falam que vão guardar em 10 dias, 12 dias, eles fecham em 8, em 7. Passou disso, não adianta ficar mandando e-mail, vem ser nosso cliente. Uma vez que já resolveu o problema dele, ele não vai atrás de você mais. Exato. Então, é um negócio muito local. E eu, como usuário, contrato um espaço, né, de self-storage, utilizo a tecnologia da Prisma e ali eu tenho a minha autonomia para acessar via celular, via aplicativo, o meu espaço. E o monitoramento externo, ele fica por conta do local ou a Prisma tem alguma tecnologia de auxílio? Por enquanto a gente não quis se envolver nisso aí, justamente porque a maioria dos nossos clientes tende a contratar segurança privada. Então precisa de a parte humana ali. Então tem um monitoramento por câmeras, mas aciona alguém para ir até lá caso ocorra. Empresas de segurança que são contratadas. Então tem alarmes e tudo mais. Nós temos alguns produtos que, vou dar um spoiler aqui, que nós estamos desenvolvendo. Por exemplo, tem uma tecnologia que surgiu bem forte na pandemia, justamente para evitar contato e tudo mais, que é um radar bem pequeno. Nós já temos o nosso pessoal de P&D desenvolvendo em Jaraguá. A gente nunca fala em datas, mas só dá um spoiler aqui.
Para você ter uma ideia, atrás da porta a gente capta movimento. A gente tem uns videozinhos aí que a gente faz os testes lá. Então, se movimento... Você não pode ter uma câmera lá dentro. Não pode. Mas a gente consegue saber quantas pessoas estão no recinto. Então, para que isso? No nosso caso, hoje nós já temos esse produto. Se você é dono do self-storage e quer oferecer um box que tenha controles de umidade, temperatura, movimento, fumaça e controle de uma trava eletroeletrônica para poder abrir a porta do box, isso nós temos. Estamos instalando hoje em São Paulo, inclusive. Se você quer apenas para controlar a trava, temos também. Então, esse radar ele vai ser mais preciso do que o sistema normal que tem hoje para detectar movimentos. Porque ele consegue saber se é um ser humano, se é um bicho. Ele consegue saber, inclusive, se você está deitado, se está em pé. Consegue, inclusive, saber quantos batimentos cardíacos você está tendo no momento. Você falou de bicho também, tem que ter essa coisa do controle de Exato. pragas, que a gente nunca sabe o que a pessoa guardou lá dentro. Muitos contratos de self-storage, que a gente acaba tendo acesso a isso porque imputa no sistema, em geral tem algumas preocupações. Para não guardar nada que seja químico, explosivo, alimentos, porque alimentos atraem roedores, né? Então aí entra a questão do seguro. Existe um seguro específico para box, né? Para self-storage. Que as seguradoras que vendem ou a própria empresa? É a seguradora. Legal. Então, existem contratos que dizem o seguinte, olha, você pode alugar um box conosco, no entanto, é necessário ter um seguro, independentemente se for contratado via o self-storage ou por terceiro, mas você tem que me trazer uma pólice de seguro. No Prisma Box, nós temos integração com as corretoras de seguro. Então, todo self-storage que tem um corretor de seguro, cadastra no nosso sistema, manda quais são as coberturas, né? Sim. Quais são os prêmios, e no próprio sistema ele seleciona e o próprio corretor de seguro já tem essa informação, ele não precisa nem ficar se preocupando e ficar mandando para o corretor de seguros. E é uma venda realizada via self-storage, vai no boleto da locação, porque imagina a seguradora mandar um boleto de R$16 para você pagar. O custo da operação só do boleto já é R$2 praticamente. Então essa venda é feita por ali. O contrato é realizado, tem a pólice de seguro, o box fica coberto, aí tem lá, de acordo com aquele valor que você queira que seja coberto, tem R$5.000, até R$100.000 e muito mais. Faz essa cobertura, então o teu box está coberto. Se pegar fogo no self-storage, por exemplo, a seguradora vai te indenizar de acordo com aquele valor que você segurou. E sobre esse mercado, antes de começar a gravar, a gente estava falando um pouquinho da expansão do mercado no Brasil. Você comentou agora um exemplo, eu tinha 3, agora eu tenho 15 na região norte e vem fazendo lançamentos aqui no sudeste e sul. Você vê esse mercado ainda em constante expansão? Existe um público de consumidor que às vezes não tem o conhecimento. Eu mesmo aqui eu estou aproveitando, pessoal, para tirar dúvidas para mim mesmo, pessoal, porque eu passo e vejo os prédios, né, os box, né, e sempre achei muito interessante. Mas você vê um mercado no Brasil muito, muito favorável? Se nós fizermos uma comparação com o maior mercado de self-storage do mundo, que é os Estados Unidos, são os Estados Unidos, né? O Brasil ainda é um alfinete no palheiro, é muito pequeno, entendeu? Existem, em média, na última censo que fizeram nos Estados Unidos, 52 mil operações no país. No Brasil, nós fizemos uma pesquisa própria, né? Investigando ali, ainda existem self-storage que nem aparecem direito, por questões de trabalho deles mesmo, no Maps, onde nós buscamos, aproximadamente 520 self-storage. Então, compare aqui uma coisa com outra. Então, desses 520, 306 hoje estão na plataforma Prisma Box. Então, desse restante que tem, uma parcela pequena está com alguns concorrentes e ainda tem uma grande quantidade que, a minha operação ainda é pequena, eu consigo lidar com documentos como Word, Excel, né, fazer o controle. Sim, sim. Né, o boleto vou emitindo ali. Nossa plataforma utiliza integração de boletos online. Então, via cartão de crédito, via boleto, via Pix. Agora vai ter uma novidade, né, que é o Pix automático, que é uma espécie de débito automático do Pix, né? Todas essas operações acontecem de forma automática. Até quando aquela pessoa consegue gerenciar isso de emitir boleto, 1 a 1 e tudo mais,
tudo bem. Depois a coisa começa a aumentar e ele vê que não tem condições de atender e administrar o seu negócio e se preocupar. Vários clientes nossos que tinham uma operação pequena assim falaram, cara, mudou da água para o vinho a minha operação depois que eu obtive o sistema, porque facilitou muito. A questão do CRM, por exemplo, né? O nosso sistema, quando um cliente, por exemplo, de self-storage, abre a proposta comercial ou o orçamento, o sistema fala, olha, o teu cliente já visualizou a proposta, então entrar em contato com ele, entendeu? Assim como o próprio boleto, se o cliente não paga, você fica sabendo, se o cliente não visualizou o boleto, você já fica sabendo antes, entendeu? Você tem uma imensa interatividade entre o teu cliente final, o self-storage, para que a coisa aconteça. Ô Mota, e para abrir hoje é muito burocrático? Tem alguma legislação ou algo específico que o empreendedor precise saber para investir nesse mercado? Bom, se nós compararmos, por exemplo, de novo, os Estados Unidos, eles têm uma inteligência muito maior do que nós em termos de região e tudo mais, algo que o Prison Box no futuro vai conseguir ajudar também, obviamente não tendo aquela questão de conflitos de interesse, claro, e tudo mais, né? E se uma pessoa quiser abrir do lado de um, ela tem essa opção. Igual, por exemplo, a franqueadora Guarde Mais, se você tem ali um self-store naquela região, ela não dá para uma outra pessoa abrir também na mesma região, entendeu? Ela respeita isso. É algo que a maioria das franquias devem fazer, a questão boticária, deve fazer isso e tudo mais. Então eles têm uma questão... uma quilometragem exato, ou densidade demográfica, região. Mas você tem que analisar, primeiro, a questão da densidade demográfica. Quanto mais verticalizado, maior chance de ter clientes. Cidades onde tem uma alta, vamos dizer assim, migração de pessoas, né? Para trabalho, né? Que os 3 motivos que mais levam as pessoas a procurar self-storage. Primeiro, mudança, falta de espaço e estoque. São os 3 motivos campeões de por que você... No seu software dá para catalogar tudo que a pessoa... Toda vez que você... a gente até ensina como atender um cliente, inclusive, né? Então, o dono do self-storage... É mais que um sistema, é uma consultoria. Sim. O dono do self-storage contratou uma pessoa, não se preocupe. O sistema dá um treinamento de como atender um cliente para o self-storage. E uma das questões a primeira, claro, quais são os tamanhos do seu maior objeto a ser guardado? Já ajuda a filtrar o tamanho a ser ofertado pela necessidade do cliente. Porque o cliente ele não sabe quantos metros quadrados serão necessários para guardar suas coisas. Ele não tem a menor noção. Ele acha que um apartamento de 50 metros quadrados vai precisar de um box de 20 metros quadrados para guardar as coisas. Sendo que não. 5, 6 metros, que é a média normalmente, acaba ajudando. Um box menor para guardar coisas menores. Então, é primordial que esse atendente, o usuário do nosso sistema, saiba entender aquilo que o cliente precisa e dê tranquilidade, não se preocupe. Esse espaço aqui vai resolver o teu problema. Né? E entender que aquele preço, de repente, que ele imaginou que seria muito alto, né, vai condizer com a sua necessidade, entendeu? Essa é a situação. Então, existe uma possibilidade de você abrir um negócio como esse, olhando densidade demográfica, verticalização, necessidade de empresas e tudo mais. Cidades no Brasil, 250 mil habitantes, né, já consegue comportar. O tempo de retorno, que é a maior preocupação de um cliente. Normalmente, a maior parte dos nossos clientes, eles não têm o self-storage como seu principal negócio. É sempre um investimento de algo que ele já tem, sobrou aqui, vou fazer um investimento nisso. Ou tem uma área, ou tem um galpão, procura uma franqueadora, procura uma marca. Se não me engano, tem algumas já, a própria Local Box, cliente nosso aqui em São Paulo, também está iniciando um papel de franquias, e eles são referências, inclusive, dentro do próprio sistema, em termos de usabilidade, de boas práticas, né? É algo que a gente, inclusive, vai fazer uma premiação no Prisma Box, outro spoiler aí, né? Outro spoiler. E a gente vai começar a premiar aqueles nossos clientes que realmente usam o sistema como... né? Exato. E realmente, exato, porque isso incentiva, né? A pessoa realmente ver que está no caminho certo. E são coisas que o sistema vai mostrar também. Por exemplo, teu índice de inadimplência financeira está em tanto, a média da sua região é tanto. Você começa a se preocupar, será que é normal? Para ter uma ideia, a nível Brasil hoje, o mercado de self-storage em torno de 3,5% sobre o teu fluxo de caixa. Isso significa, só para você entender como é que é a equação, eu tenho ali um faturamento, vamos supor, de R$200 mil por mês. É só a hipótese, tá? E aí, ali, desses R$200 mil por mês, tem 10 contratos que estão inadimplentes. Os meus 400 contratos, vamos supor. Uma coisa são 10 contratos que tem ali R$300, R$400 de valor de
mensalidade. Agora, se um contrato tem lá 10 boxes alugados e ele deve, por exemplo, um contrato inadimplente de 10 mil reais, o impacto sobre os seus 200 mil reais é muito maior do que aqueles pequenos contratos. Então, essa equação verifica isso. Então, em média, a inadimplência financeira a nível Brasil está em torno de 3,5. Nossos clientes têm alguns poucos, tem uma média de 0,1, 0,2. E você falou do retorno, você tem esse dado? O retorno, em média, a depender da região e do investimento, se você conseguir aumentar ali pelo menos 50% de ocupação nos primeiros, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos, e pelo que você conseguir de valor metro quadrado, nos 2 anos começa a ter um retorno operacional. Né? Então, a empresa começa a se bancar, né? Tipo, as suas operações começam a se pagar com 1 ano e 8 meses, por aí. O retorno do investimento, quando começa a se pagar de fato, 3 anos. 2, 8 meses, por aí. E como que é o dia a dia da operação com os self-storage que utilizam a plataforma da Prisma Box? Como eu falei, a depender da região, São Paulo é a meca do self-storage no Brasil, onde nós temos a maior parte dos nossos clientes, né? Então, as coisas acontecem muito rápidas aqui. Em média, um fechamento de negócio em torno de 4 dias, 5 dias. Cidades aqui do interior de São Paulo, 12 dias. Aqui a coisa é muito mais rápida. Sim, entendeu? Então, muito mais rápido. Então, tem self-storage, tem lá 4, 5 funcionários. Chegam a ter 100, 200 pessoas acessando por dia, só numa manhã às vezes, né? Tem self-storage que não está muito... E o pessoal realmente entra e sai bastante. Entra e sai bastante. Então, aí... Não é aquela coisa, eu vou deixar o meu bem ali, ou alguma coisa, e daqui 3 meses, 1 ano eu volto. Então, imagina você ter um controle dessas pessoas que entram e saem, com auxílio no sistema, de ter um controle de acesso. Você tem em poucos segundos, tira um relatório e sabe quem foi que entrou. Se a pessoa que entrou é contato de quem está alugado, tem um box alugado, a que hora, se acessou com o aplicativo, se era um Android, se era um iPhone, tudo isso o sistema te traz. Sim. Entendeu? Te ajuda bastante a entender como que é o teu cliente. Claro. Então, há operações que só tem um funcionário e uma pessoa de limpeza. E aquele funcionário fica o dia inteiro ali. Acho que tá engraçado isso, porque o meu sócio, o Rafael, no início, quando nós fizemos a sociedade, isso foi em 2018, praticamente de 2018 até hoje nós crescemos 553%. É o último número que nós tiramos. Ele ia comigo viajar. O começo foi assim, malinha debaixo uma mochila, né? Mochila e vamos visitar. Chegávamos no self-storage, mas Mota, você já agendou com eles para conversarmos? Não, nem sei quem tá ali dentro. Como assim você vai chegar lá e... Falei, Rafael, para eu desenvolver o sistema, eu tive que ficar no lugar daquela pessoa que está ali dentro. Ela está ali ansiosa porque não aparece ninguém. Quando aparece alguém que vai mexer com box, algo assim. Então, tenha certeza que a gente vai conseguir conversar com quem está ali dentro e vai ser uma sementinha plantada. Ela pode não precisar do nosso tempo, pode ser que nós chegamos no momento errado, pode ser que o dono do empreendimento não está ali e quem ouvir o que a gente vai falar não repasse corretamente para ele. Mas se a gente deixar o nosso cartão, mostrar o nosso produto, tem certeza que a pessoa que está ali verá, que é quem realmente sente na pele na operação, verá o nosso sistema no nosso celular, né? Verá que o boleto é emitido automaticamente, entendeu? Isso a gente trabalha desde 2016, já tem isso no nosso sistema, né? Naquela época as pessoas não tinham nem boleto registrado, para ter uma ideia. Então ela vai observar que aquilo que nós estamos trazendo é boa para ela, entendeu? E ela vai passar aquilo para frente. E é dito e feito, com base nisso que a gente teve esse crescimento. Que bacana. E o que não pode ser guardado dentro de um self-storage? A sogra, principalmente. A sogra, não? Não dá. Tô brincando. Eu gosto muito da minha sogra, inclusive ela tem carteirinha VIP para entrar no céu e já pode levar 3 acompanhantes. Cara, praticamente aquilo que seja explosivo, não pode guardar, obviamente, né? Dinheiro também não é recomendável, joia não é recomendável. Isso eu estou falando pela experiência que eu vejo com meus clientes. E as empresas, elas dão essa orientação do que não é aconselhável guardar? Sim, a maioria das vezes no contrato já tem essa informação, até mesmo na proposta acaba dando essa informação. Até por questões do seguro também é muito importante. Sim, você não precisa dizer você não precisa dizer o que você vai guardar ali dentro em termos de, tem que apresentar nota, tem que mostrar o que eu guardo. Não. Acontece se houver algum problema, é o princípio da boa-fé. Se houver algum problema,
pode ser que o seguro nem te pague pelo que você guardou ali. Então, se você vai guardar joias, o seguro não vai te cobrir. E a responsabilidade também, se for alguma coisa ilegal também. A questão é que no Brasil, juridicamente falando, não existe uma legislação específica para o mercado de self-storage. Sempre aquela questão do relacionamento do contrato entre as partes. Tem um cliente que está em Minas Gerais, por exemplo, no contrato dele diz que em 30 dias não pagou, a gente envia uma notificação, tenta falar com o cliente e dizer, olha, nós vamos ter que fazer uma abertura forçada do seu box, vender as coisas que estão lá dentro pela dívida que você tem conosco, ou tentar leiloar, algo assim. Isso eu ia perguntar, se a pessoa tem um box e ela se torna uma pessoa inadimplente, a empresa ela pode leiloar ou ela entra com uma ação judicial? Como que funciona? Nós, como sistema, obviamente nós não somos advogados, né? A gente tenta instruir os nossos clientes sempre, olha, procure um advogado especialista na área, de preferência, que vai lhe orientar como proceder. Mas a gente sempre dá uns passos de acordo com as experiências, né? Desde 2015 nessa brincadeira. Primeira coisa, tente entrar em contato com o cliente no terceiro dia que está inadimplente. Observar se tem algum problema ou tenta resolver. Por quê? Estatisticamente falando, o cliente que lhe deve dentro de uma semana, se você não cobrou, ele vai dever um mês. Então, 32% das dívidas estão no prazo de uma semana. 30 e poucos % das dívidas estão no prazo de um mês. Aí depois nosso sistema mostra, 20 e pouco das dívidas dentro de 3 meses. Então, em média, 9% das dívidas estão atrasadas há um ano. E o nosso sistema tem um tratamento para isso, é o chamado despejo. Então, você clica lá, despeja o cliente, mas para você fazer isso, tem que ir lá arrombar o cadeado, né, quebrar o cadeado. Sim. E aí é aquela situação, o que diz o teu contrato? Vou leiloar? Depende do contrato. Exato. Venderei os teus objetos para cobrir a tua dívida? Entendeu? Então, depende muito do que diz o contrato. Como não existe uma legislação, certo? Como vai ser arbitrado isso aí? Até chegar no juiz? Não. Então, por exemplo, tem esse meu cliente lá em Minas que ele simplesmente tentou avisar o cara, usou o procedimento que a gente sempre aconselha, porque a maioria dos advogados também, mande via cartório, notificação, o cartório é uma forma oficial de que realmente você tentou falar com ele, né? Se houve se recebeu, realmente, não entrou, aquele endereço que não achou ninguém, tudo bem. Vai lá, quebra o cadeado, vende as coisas, tranquilo. Depois de 4, 5 meses, o ex-dono das coisas apareceu querendo rever os objetos dele e, não, conforme o contrato eu vendi. Ele saiu da porta do self-storage, foi na delegacia e acusou de subtração de bens. O delegado chamou o dono do self-storage, o dono do self-storage levou o contrato, o delegado nem sabia o que era um self-storage, então ele teve que explicar, o delegado, agora entendi, se tem um contrato, está assinado entre as partes, não vou nem dar sequência nisso aqui, entendeu? Então ali já o próprio delegado já viu que Sim. Não havia necessidade de continuar a história. Então, ainda não existe uma situação. Eu acredito que empresas vão se especializar nisso daí, vão assumir essa parte de leilão, talvez. Às vezes você tem sorte, como aquele programa que aparece lá do Quem Dá Mais, pode ter alguma coisa valiosa ou não, né? Então, tirando essa questão da mídia, eu acho que o caminho é esse. Tente resolver com o seu cliente, o seu contrato realmente embasar a operação. Bem, pessoal, agora a gente vai adoçar um pouco essa conversa com o nosso momento Bariloche, né? Daqui vem não veio voando hoje. Pessoal, joga na boca assim. Fica à vontade aí para poder comer, Mota. Seguinte, a Bariloche já está no mercado há 59 anos, situada aqui na Avenida Kennedy, número 170. Você que quer fazer uma festa de casamento, uma festa de 15 anos, aniversário, para guardar a lembrança para sempre desse evento, clique aqui no QR Code, entre em contato com eles. Também vamos deixar a rede social deles aqui no descritivo do canal. Você também quer fazer um evento corporativo, eles também atuam nessa frente e são doces e salgados maravilhosos. Tradição, consistência que vai deixar o seu evento memorável. Então, clique aqui na Bariloche. E se você quiser ser um parceiro aqui do nosso podcast, clique também aqui no link da descrição, converse conosco que a gente pode divulgar o seu negócio e falar muito bem da sua empresa. Ainda mais se você trouxer quitutes ou brindes maravilhosos como esse. Vamos lá, Mota, vou fazer uma brincadeira com você, viu?
Tá muito sério, vamos deixar esse clima mais brincadeira. Guarda ou joga fora? Eu vou falar alguns itens e você vai falar se você guarda ou joga fora, tá bom? A sogra, você falou que leva pro céu. Essa guardada no coração ainda. Sobra de reforma. Guarda ou joga fora? Joga fora. Coleção de quadrinho. Guarda. Ex-namorada. Joga fora. Copo de requeijão como item de cozinha. Essa é difícil, hein? Guarda. Clientes que não pagam. Joga fora. Funcionário que só aparece na hora do parabéns. Joga fora. Caixa cheia de cabo que você não sabe para que serve. Eu sou suspeito. Joga fora. Manual do micro-ondas. Joga fora. Contas antigas. Essa dá vontade de jogar fora, mas é difícil se livrar, né? Eu tenho uma caixa, eu acho que eu tenho conta de 2010, 2005, eu não jogo fora. Jurídica, a minha noiva é advogada. Eu durmo com o inimigo, desculpa, brincadeira. Ela já me estreou. 5 anos, pode guardar. Eu ouvi isso já. Depois de 5 anos, se preocupe mais. Então acho que vou fazer uma limpa aí. Qual que é o nome da sua noiva? A Neia. Rosinéia, mas a Neia. Neia, obrigado pela informação via mota. E o último, fita VHS com gravações da família. Eu duro achar o videocassete, né? Então. Esse tem que guardar. Guardar. Eu tenho guardado, tá na casa do meu pai, mas o duro é achar um videocassete hoje se vai funcionar ainda a fita. Esse aí a gente tem que guardar e transformar em vídeo para nuvem. Não é nem digital. mais CD, é digitalizar. Falar um pouquinho sobre o futuro, né, da self-storage. Então, você comentou que tem espaço no mercado. Você acha que a Prisma Box vai acabar, assim como vocês fizeram um MVP para a evolução do software de vocês, também dentro desse segmento ou segmentos similares, também criar novas soluções? Já apareceram várias solicitações para shopping centers, para coworking. A gente tentou ficar até agora focado no self-storage, por exemplo, self-storage, locação de bens próprios, mas aí abriu agora a possibilidade de muitos clientes nossos estão solicitando, que já fazem isso, né? Endereço fiscal. Então, para você abrir uma empresa no endereço do self-storage, onde recepcionará, aí entra aquela questão da receita estadual, que quer saber que o seu estoque está lá realmente. Então, acaba saindo do fato do próprio self-storage ser, olha, é para guardar as coisas ali, né? Então, como as empresas têm que guardar estoque e têm que informar onde o estoque está guardado, então acaba tendo essa questão do cadastro, do registro, enfim, da receita. Algo que realmente tem tido uma demanda crescente, que nós já estamos preparados para isso há um bom tempo, só esperávamos um momento de, paulatinamente indo para esse rumo, é o self-storage autônomo. Nós já temos a tecnologia, temos a parte de hardware para fazer isso, já temos aqui em São Paulo operações sendo realizadas nesse formato, né? Então, o pessoal da Self-Space, que é nosso cliente, fazendo propaganda deles aqui, eles têm estacionamentos no centro de São Paulo, então você vai lá, aluga um box, não precisa nem colocar teu próprio cadeado, né? Com o próprio celular você abre a porta do box, guarda seus objetos. Com o nosso aplicativo você pode adicionar as pessoas que podem ter acesso àquilo, com toda a segurança, todo o compliance que a gente oferece. A gente está buscando inclusive uma certificação para embasar o que a gente faz, justamente é esse ponto que eu estou querendo dizer. A gente vai continuar no mesmo nicho. O Prisma Box é um produto e é um CNPJ. Então a empresa se chama Prisma Box, o produto se chama Prisma Box, e vai ser assim para sempre, até onde quer. Porque uma empresa, ela nasce para... Ela tem aquele DNA e Exato. vão ter outros a gente vai ficar ali. Negócios. Como a gente tem os produtos que podem ser adicionados a outras coisas, por exemplo, um condomínio, eu quero cadastrar aqui a pessoa para acessar, né? Então talvez a gente tenha que criar uma segunda empresa, uma segunda equipe, mas essa do self-storage é o core do negócio. Exato. Então a gente vai cada vez mais ir para o lado de atender aquilo que o self-storage precisa. E como eu falei, é um mercado que nós acreditamos justamente por ser pequeno ainda, perto daquilo que pode ser. E o principal público? Pessoa física, pessoa jurídica. Hoje, não sei se o sistema ele faz essa divisão do B2C para o B2B. Qual que é o principal público que faz essa locação de espaço? Tá. Primeira dica. Vá no YouTube, procura lá Prisma Box, Conecta 2025, é o evento que nós fazemos todos os anos. Então, eu estava esquecendo disso e você me ajudou a lembrar.
Existe um evento que nós fazemos, nós, eu digo, não Prisma Box, é um conjunto. Foi uma ideia do pessoal da Mamute Estruturas Metálicas, que monta a estrutura metálica de self-storage, junto com o pessoal da JR Martin, que é corretora de seguros, e a gente recebeu o convite deles para fazer o evento lá em João Pessoa, na Paraíba. Não errei, João Pessoa, Paraíba. Fomos porque nós já queríamos fazer um trabalho de prospecção lá, e seria legal que os clientes fossem todos num local só, e melhorei para nós na questão logística. Foi muito legal o evento, muito bem organizado, gostamos, preparamos para o ano seguinte, isso foi em 2023. O ano passado foi feito em Itu, praticamente organizado pela Mamute, porque é a casa deles, né? Nós fizemos todo o apoio de divulgação e tal, o JR Mato também, que está aqui próxima, né? Fica aqui de São Paulo. Foi muito legal, foram 120 pessoas, mais ou menos. Tivemos um retorno muito bom. Neste ano, nós investimos um pouco mais, abrimos para patrocinadores e apoiadores, né? Para poder fazer parte do negócio, dar um espaço também. Foram 220 pessoas no evento. Legal. Muita gente elogiou. E aquela apresentação que a Prisma Box fez, justamente sobre o mercado, sobre a evolução, dados estatísticos, rolou até Fibonacci, para ter uma ideia. As projeções de Fibonacci, correção e tudo mais. Nossa, eu estou lembrando da faculdade. Pois é. Para você ver até onde a gente vai na questão da ciência de dados, né? Para mostrar que o mercado ele é sazonal. A pandemia fez um descompasso disso. Então, quem quiser, vai lá no YouTube, procura lá Prisma Box, Connecta Storage 2025. A apresentação que nós fizemos lá vai aparecer no YouTube, eu explicando tudo como o passo a passo. São 20 minutinhos, vale a pena assistir. Você vai entender mais ou menos como é que o mercado é. E aí, respondendo a questão, 38% em média dos contratos de locações de self-storage são de pessoa jurídica. Uau. Então você pensa, 60% ali praticamente pessoa física. Mas os 38% ocupam em média, proporcionalmente falando, você tem 38%, qual o volume que é ocupado de self-storage, de metro cúbico? Praticamente a proporção é quase meio a meio. Então a pessoa jurídica tende a ocupar muito mais espaço do que a pessoa física. A outra coisa, tudo bem, eu vou fazer self-storage, eu quero montar, sei lá, 400 boxes, 600 boxes. Quais são os tamanhos? Pessoa física tende a ocupar, em média, 6 metros quadrados. Pessoa jurídica tende a ocupar 12, pouco mais. Até muitos ocupam áreas maiores. Só que quando você faz um mix, você tem que ter um espaço grande para alugar? Tem. Faz a proporção Pareto, 80-20, né? Espaços maiores do que 15 metros quadrados demoram, em média, 240 dias para ser ocupado. Espaços de menores que isso demoram, em média, 140 dias. Então, vai alugar? Vai. Mas vai demorar muito mais tempo para alugar do que um espaço menor. Então, tenta variar o mix a ser ofertado. É basicamente essa a dica que eu dou para o self-storage. E qual que é o preço médio de locação? Ele tem variação por região, por sei lá, cidade, estado, número de habitantes? Como eu falei, você tem que ver a renda per capita, é interessante estudar isso aí. Densidade demográfica, a gente usou uma IA há pouco tempo para fazer um teste. Algo que nós vamos colocar no Prisma Box já está 95% pronto, 95% pronto. Muitas novidades, tá? Primas Box, Prisma Box. Estou dando vários spoilers aqui. 95% já está feito, que é uma IA dentro do Prisma Box, que vai trabalhar em conjunto justamente no atendimento ao cliente. Vai fazer aquela parte do atendimento de saber realmente o que o cliente precisa. Então tem coisa boa vindo por aí. Por exemplo, tem áreas como a região sul do Brasil, que em média está ali em torno de... Aí isso eu falo de locação, tá? Isso tem na apresentação, inclusive, no YouTube. Em torno de 85, 90 reais o metro quadrado, né? Isso locação agora. A região aqui de São Paulo está em 120. Então, você vê que o custo de vida em São Paulo... Eu venho para São Paulo aqui, fui estacionar a minha caminhonete e me cobraram 30 reais dentro do restaurante. Lá em Joinville nunca que acontece um negócio desse, né? Mas estou dizendo que aqui o custo de vida é muito elevado. Então, tem que guardar as devidas proporções. Mas mesmo assim, no caso específico, na região sul do país, Balneário Camboriú,
um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Sim. Entendeu? Então lá realmente o custo vai ser maior do que uma cidade que está ali em volta. Então tem tudo isso que tem que ser analisado. Em média, no Brasil, R$ 105 o metro quadrado de locação. E para finalizar, que mensagem você pode deixar para os possíveis empreendedores desse negócio, para os usuários, que, né, o que eles podem esperar da Prisma Box, né, dentro da qualidade que a gente já escuta de mercado e você dizendo a evolução do sistema para quem está nos assistindo? Bom, primeiro que em termos de empreendimentos, né? Olha, estou pensando em abrir um self-store. É interessante você procurar fazer um benchmark, né? Isso é normal. Donos do self-store sempre contam história de gente que chega lá querendo dar uma de cliente, tira foto das coisas escondidinho, aluga um box por um mês, né? Não precisa ser dessa forma. Pode chegar, eu aconselho a ir para uma outra cidade, uma outra localidade, para não ter esse problema. Se identifica, olha, eu tenho intenção de abrir um self-store lá, tal, o que você me diz? Tente pegar essa informação. Procure talvez uma consultoria de alguém que já está no mercado há um bom tempo. Talvez uma franquia ajuda. Isso em qualquer tipo de negócio, a franquia sempre ajuda. Né? Mas não tentar ir de cara assim, sem saber um pouquinho do mercado antes. Como eu falei, tem gente que vende um segmento e acha que se fizer um marketing mais agressivo, gastar muito, muito com essa questão, vai ajudar. Como eu te falei, a ocupação do self-storage ela vai ocorrer, é orgânico, os clientes vão atrás de você, mas se você não mostrar que existe também, ninguém vai atrás de você. Né? Então, em termos de empreendimento, óbvio, se você vai alugar o imóvel para montar o self-storage, automaticamente você tem um sócio oculto aí, né? Que é um capital de giro que vai ser consumido. Se o imóvel é teu, tem que considerar que, olha, esse imóvel poderia me render X de aluguel. Então já tem que considerar que aquele dinheiro ali, você não vai ter o gasto do capital de giro, mas tem que pensar que aquele vai ter que pagar um aluguel para o teu CNPJ, teu CPF, né? Então, em termos de investimento, ainda é mercado em expansão. Imagina, nós estamos em 2025, ainda é mercado em expansão. Acredito que até 2030 esse... Então o boom nem chegou. Nem chegou. A gente acha, nossa, eu vejo agora um em cada local, nem chegou o boom ainda. Grandes marcas... na verdade, em São Paulo, como eu falei, a Meca, você tem marcas como a Good Storage, que eles estão focados bastante nessa região. E a identidade, Central, a identidade visual deles chama a atenção. Algo que a Espaço a Mais, que é a Good Storage não é nossa cliente. Eu não tenho problema nenhum falar isso. Mas como Everson Mota olhando, né? Não como Mota claro. Explicando. Né? Marcas como a Espaço a Mais de Curitiba, né? Eles também têm uma identidade visual muito legal. De longe, é um dos melhores self-stores que a gente tem visto assim, em termos de estrutura, pessoal, organização, até o cheiro do local é diferente, porque eles elaboraram esse cuidado. Então, eles tentam dar uma experiência diferente para o negócio. E ajudam aos demais self-stores de forma indireta. Né? Então, tem uma avenida em Curitiba que eles estão montando um self-store. Muita gente passa na frente e vê um prédio enorme, todo colorido, e não tem ideia do que será ali. Sim. E será um self-storage de primeira linha, assim, de questão de tecnologia. Óbvio, né? Prisma Box embarcado ali. A gente vai tentar acompanhá-los e oferecer aquilo que eles esperam da gente. Então, nesse ponto, é o que eu tenho a dizer. Em termos de Prisma Box, para o futuro, é aquilo. O mercado crescendo, a gente vai crescer junto. Pessoal, que papo, hein? Eu saí aqui com diversos conteúdos. Com a minha péssima dicção, falei a Prisma Box errado várias vezes, mas não é a minha dicção que não é das melhores. Mas o Mota explicou com maestria e respondeu tudo. Muito obrigado, Mota, pela sua participação. E nós vamos deixar aqui uma lembrança, né, um presente para o nosso convidado da Jorge Papelaria. Você já imaginou um espaço onde a criatividade aflora em cada detalhe, onde o papel e a caneta não são um simples objeto de consumo, mas sim que vai colocar em prática a sua ideia, a sua criatividade ao escrevê-la. E aqui na Jorge Papelaria você vai ter vários presentes, utilidades e utensílios para o seu escritório, para o seu material de estudo.
Aqui no QR Code você vai acessar o site deles. Eles têm 6 lojas aqui na região do ABC e encontra a mais próxima de você. Muito obrigado, Mota. Foi muito bacana esse bate-papo. E, por favor, uma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo e para alguma pessoa que você queira. Não, só para quem tem interesse nesse negócio, vale a pena participar do Conecta Self Storage, Conecta Storage, né? Que é um evento que nós fazemos todos os anos. Essas 3 empresas que são do mercado. Existem outras empresas que também procuram. Os assuntos sempre são especificamente para esse mercado. Então, quem for ao evento vai se interessar ainda mais pelo negócio. Quem quiser montar, quem já é do ramo, né, vai achar interessante também aquilo que a gente aborda lá. O ano que vem, muito provavelmente, vai ser na região aqui também do interior. Nós fizemos em Jundiaí, só para reafirmar, fizemos em Jundiaí agora. Pode nos procurar, tem o Connect Storage também lá no Instagram. Também o PrismaBox é PrismaBox_app, né? Então pode seguir a gente lá. Sempre temos videozinhos mostrando como são as estruturas do self-storage. Quem for lá verá algumas coisas mirabolantes que a gente faz, como que o nosso tema trabalha. E é isso. Acho que é um mercado que tem muito a crescer ainda. E não se preocupe com a concorrência. Estatisticamente falando, de novo, em média, os clientes de um self-storage estão num raio, 80%, num raio de 7 km. Então tem muita oportunidade. Tem muito. Então, como eu falei, uma cidadezinha de 10 mil habitantes dos Estados Unidos tem 19 operações. Nossa, bem menor em população, mas Exato. muito maior no mercado. Pessoal, esse foi mais um episódio da Colabore Podcast. Nos siga nas redes sociais, todas estarão aqui na descrição. Nos siga no YouTube, ative o sininho para as notificações. Nós postamos lives espontâneas, stories. A maioria das pessoas que nos assistem não estão inscritas. Então se inscreva no canal, curta e compartilhe este episódio e os demais que estão lá. Muito obrigado.